Olá, sejam bem-vindos a mais um Bom da Vida. Eu tenho o prazer, a honra e a satisfação de receber aqui nos estúdios do Bom da Vida uma entrevistada super especial. Eu e minha co-host Vanvan Marques, Vanice Marques, e eu vou falar um pouquinho sobre essa nossa super entrevistada. É uma mulher que reconstrói outras mulheres a partir daquilo que ninguém pode tirar: identidade, disciplina e conhecimento. Raíssa Helena Borges é oficial comandante da Polícia Militar, com 17 anos de atuação na instituição. Casada há 7 anos, nós conhecemos, Mateu Borges, e mãe de dois filhos, da Helena e do André. Raíssa, seja muito bem-vinda aqui ao estúdio do Bom da Vida. Olha, eu que agradeço de coração por essa oportunidade de estar levando a mensagem para outras mulheres, né? Eu acredito que o que vocês fazem aqui também é algo que levanta, né, a sociedade com informações, com conhecimento, através da informação. Então, muito obrigada por esse espaço. E a Raíssa Vanvan, ela está há 17 anos na trajetória operacional da Polícia Militar. A Raíssa construiu sua trajetória no trabalho operacional, comandando unidades em Cuiabá e Várzea Grande, com sólida experiência também na área da comunicação da Polícia Militar. Atualmente, ela atua diretamente no enfrentamento à violência doméstica, orientando, instruindo e fortalecendo mulheres por meio do conhecimento, do desenvolvimento pessoal e da reconstrução da identidade feminina. Uma líder que acredita em Deus, na disciplina como base da liberdade e no saber como ferramenta de transformação real. É isso, Vanvan. É, eu acho que o nosso episódio aqui vai ser bem pequeno pela quantidade de informação e de Aham. aprendizados, né? Que a gente possa levar aí para o nosso público, né, Thaís? E muito, né? E trazer uma realidade que nós buscamos melhorar, né, Major? Você que lida diretamente com isso, como é o seu dia a dia? Então, falar de reconstrução é porque eu não acredito na palavra assim, desconstruir. Aham. Desconstruir. Hoje a gente vê muitas pessoas falando, ah, você precisa desconstruir. Mas todas nós temos uma história. Como você apaga tudo aquilo que você viveu, né? A sua formação, a sua família, a sua história. Por mais que não tenha sido perfeita, faz parte de você. Faz parte de você. E eu falo como uma mulher real também, que busca esse desenvolvimento, que busca esse conhecimento para realmente fazer a diferença na vida da minha família, quebrar ciclos, né? Porque a história da minha família, ela também vem permeada de muitas violências, de históricos que é o que eu vivo hoje com outras mulheres. E poder contribuir é porque eu reconstruí aquilo que faltava em mim. E eu compartilho essa reconstrução com outras mulheres, porque é possível. Então, toda vez que eu vou na casa de uma assistida, que chego lá, ela está despedaçada, fragmentada em todos os sentidos da sua autoestima, da sua vontade de viver, né? Elas muitas vezes falam, eu tô com o psicológico detonado. Então é possível sim você reconstruir. Você não vai apagar o que aconteceu com você, mas é possível reconstruir. E você é a prova disso. A minha família é prova disso. Eu vim, né, eu fui criada pela minha bisavó, que aos 12 anos foi entregue ao seu marido, que tinha 26 anos, e porque naquela época o irmão dela dizia: Laurentina, você já sabe escrever seu nome, para que você quer aprender a ler e escrever? Para ficar escrevendo carta para macho? Não, você vai casar. Já menstrua, já tem peito, então já pode casar. E a minha avó, né, teve teve a minha avó nessas condições, aos 13 anos de idade, né? E a minha avó, ela sofreu muito, porque com 5 anos, depois que minha bisavó teve os 3 filhos, né? Ela foi abandonada. Então, uma menina nova, com 3 filhos, sem saber ler e escrever, tendo que lidar com 3 crianças sozinha. E a minha avó, ela sofreu muito. E eu acho que as condições que ela teve, minha mãe também,
o que ela viveu com a minha mãe foi algo que minha mãe iniciou esse processo de mudança. Porque minha mãe foi abandonada aos 3 meses de idade, numa calçada. E quem criou a minha mãe foi a minha bisavó. Então, a minha avó, ela falava assim, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Tive a Maísa, que é minha mãe, e minha mãe também muito cedo começou a se relacionar. Aos 18 anos, ela não tinha terminado o ensino médio, já tinha o primeiro filho, meu irmão mais velho. A minha mãe teve 4 filhos, né? Eu sou a terceira. Teve 2 meninos e mais 2 meninas, né? Eu e minha irmã. De relacionamentos também muito conturbados. O primeiro relacionamento da minha mãe, ela teve uma gravidez onde o pai não reconheceu. O segundo, ela teve que brigar na justiça para reconhecer. O meu pai traía minha mãe, xingava, era aquele caos. Então, a última memória que eu tenho do meu pai é minha mãe falando, ó, seu pai foi embora, você não tem que contar com ninguém, só tem eu, né? Você tem que crescer e estudar, e porque seu pai não vai mais estar aqui em casa, não vai mais ajudar. E a gente cresceu aí sem a figura paterna dentro de casa, enfim. Então, dentro dessa geração, né, minha bisavó aprendeu a escrever apenas o nome, a minha avó até a 4ª série, a minha mãe terminou o EJA quando eu já era adolescente. Então, assim, é uma graça, satisfação poder hoje estar aqui, né, vocês reconhecendo o meu trabalho, eu podendo, né, ter um diploma dessa geração que não teve a oportunidade que eu estou tendo. Então, toda vez que eu vou na casa dessas mulheres, eu falo assim, é possível você ter uma história diferente. E assim, você falar da história da sua família, isso foi preponderante para você decidir na sua vida profissional ir para a academia de segurança, de polícia militar? Ou você realmente foi um sonho, admiração pelo segmento? Como que foi isso? Então, foi uma oportunidade para que eu pudesse estudar e ter um diploma. Eu falei, eu não posso esperar ter um diploma para começar a trabalhar. E o CFO, você já no primeiro ano, você já recebe, né? Então, você estuda e recebe. Eu achei que era uma faculdade, mas não é, né? Então, como diz lá na academia, eu comprei o ingresso errado. Não sabia especificamente o que fazia, mas eu fui com essa cabeça. Eu preciso ter um diploma e eu preciso ajudar na minha casa. Eu preciso ajudar minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi diarista, babá. Então, sempre com muita dificuldade para me manter na faculdade. Então, meus irmãos trabalharam muito cedo, eles tiveram um diploma após, né, os 30 anos. Então, eles foram trabalhar muito cedo. Então, eu tive a oportunidade de estudar, né? E, graças a Deus, dentro dos recursos que nós tínhamos, a minha mãe sempre falava isso, né? Estuda, estuda. Só que não é só o estudo por si só. Depois que eu entrei na minha carreira, eu já estava com diploma, eu comandava unidades, eu tinha alcançado aquilo, mas ainda faltava. Ainda eu sentia um vazio tremendo em mim. Ainda não sabia se eu queria ter filhos, não sabia se eu queria casar, os meus relacionamentos fracassados. Então, eu tinha, né, sempre fui disciplinada para estudar. Eu estudei na Escola Presidente Médici, escola pública. Fiz o ensino médio no Instituto Federal. Passei em primeiro lugar na faculdade de Engenharia de Alimentos, na UFMT, fiz 1 ano. E aí que eu falei assim, aí que eu me deparei com a realidade. Como eu vou estudar integral numa faculdade sem ter tempo para trabalhar? Eu não posso me dar esse luxo. E aí foi que eu decidi fazer o CFO, que também foi um concurso na época pela UFMT, não era o Enem. Então, assim, o estudo me fez mudar a realidade da história da minha família. E da minha também. E aí, Thaís, e aí chega 17 anos aqui, né, para contar tudo isso pra gente, né? Você vê como o acaso, que não é um acaso, né, acaba te levando e te dá essa oportunidade de alguns resgates, né? E que hoje você está fazendo a diferença por ser prova social de que realmente é possível. E
Eu acho que é uma oportunidade divina mesmo, te colocar ali. Acho que foi uma condução, assim, na hora da necessidade, mas que caiu como uma luva. Não só de paraquedas, né? Você caiu ali. Eu acho que caiu como uma luva mesmo e te colocou na direção correta, vamos dizer assim. Sim, porque a identidade da mulher, porque depois quando você entra numa instituição militar, você para ser aceita, você abraça tudo aquilo que é da instituição. Então eu me tornei um macho mal acabado. Eu era mulher numa roupagem masculina. Então, Isso há 17 anos atrás fazia uma diferença danada, né? sim. Essa diferença entre o segmento, principalmente, Ainda da é. polícia. Ainda é. Né? Tem Muito 40 masculinizado. anos que a mulher foi introduzida na instituição. Apenas 40 anos. O relato das primeiras mulheres, eu trabalho com a subtenente, hoje ela é aposentada, ela também está na Patrulha Maria da Penha. E assim, os relatos delas no sentido que a mulher não podia casar, a mulher não podia ter filhos, era um contrato. Imagina, Para ser policial. Para ser policial militar. Então, foram vários avanços. Então, para eu me sentir pertencente ao meu trabalho, eu queria ser da Rotam. Então, eu fui fazer um curso extremamente masculino que exigia muito. Consegui, né? Consegui formar, comandei a companhia da Rotam, o serviço operacional da Rotam como tenente. E aí você quer ser pertencente dentro daquele universo. E para você se pertencer, você tem que se assemelhar. Aí eu quis ser do BOPE logo depois que eu saí da Rotam. Eu falei assim, não, treinei, né, muito tempo para conseguir passar no TAF do BOPE. Logo depois eu conheci o Matheus e já mudei de ideia, porque aí Deus foi me preparando para eu me reconectar à minha identidade. Eu não precisava me tornar um homem, porque eu pensava, se eu fosse homem, tudo seria mais fácil. Se eu fosse um homem, eu com certeza conseguiria com mais facilidade entrar no BOPE. Então, eu ainda tinha esses conflitos, né, por conta de tudo aquilo que a minha família viveu, por conta de tudo aquilo que eu vivi. E essa identidade eu fui desenvolvendo através do conhecimento, do autoconhecimento, né, do desenvolvimento pessoal. E é isso que eu trago para as mulheres, que a gente pode educar o nosso intelecto, a nossa vontade, baseada no conhecimento. Sem perder a essência. Sem perder a essência. E o quanto é importante hoje esse seu olhar feminino no trabalho que você está. Então, você entende essa necessidade desse equilíbrio também de ter um olhar feminino dentro de uma corporação? E você está lidando com mulheres hoje. E hoje eu estou lidando. E eu, por muito tempo, eu rejeitei esse lado. Então, quando eu era comandante, quando eu via uma mulher grávida, eu falava, e elas, né, não entendia o processo. Eu não era mãe, eu não tinha... Já tá de macete, né? Já tá fazendo corpo mole. E eu reproduzia os pensamentos machistas daquilo que eu admirava. Então, mulher depois que pare não serve para nada. Né? Vai ficar encostada no administrativo, não vai para o operacional. Ou aquela que não pare é seca. Você acredita que eu já vi isso na internet? Como? Aquela mulher que não pare, que não tem filho, é seca. Não serve nem para parir, né? Enfim, mas dentro da instituição a gente reproduzia alguns pensamentos machistas. E depois que eu me vi nessa condição de olhar para mim, olhar para minha mãe, entender que ela deu o melhor que ela pôde, né? Aceitar a minha mãe do jeito que ela é, aceitar perdoar o meu pai por ter me abandonado. Porque você nem chegou a conhecê-lo? Eu tinha algumas memórias do que minha mãe falava, sempre negativas, né? Então, minha mãe sempre falava coisas ruins do meu pai. E sempre essa crença, não confie em homem, homem não presta. A minha avó também, por sofrer muito, a minha bisavó que criava a gente, ela sempre falava, olha, não casa. Ela sempre falava, não casa. Homem só quer espolegar você. Porque foi o que aconteceu, né? Foi a experiência dela. Exato. Então,
Só que eu tive que viver as minhas próprias experiências, né? E dentro da instituição, dentro da Polícia Militar, eu tive a oportunidade de me conectar com um grupo de desenvolvimento de mulheres por conta de uma assessoria de crédito, que me chamou, me convidou para esse grupo de desenvolvimento de mulheres, que eles estavam apostando nisso, que a formação através do intelecto. E foi aí que começou todo esse meu processo, da busca pelo autoconhecimento, do desenvolvimento, né, que eu me via realizada dentro da carreira, eu já tinha uma profissão, né, eu já era capitã, já tinha alguns anos de experiência, já tinha adquirido algumas habilidades, mas ainda faltava algo dentro de mim. Por que meus relacionamentos não dão certos? Por que eu sempre levo um pé na bunda? Por que as coisas não dão certo pra mim? Né? Por que eu não consigo construir aquilo que eu quero construir? E eu acho que é isso, o pensamento das mulheres. Isso não é pra mim. Crenças como isso não é pra mim. Eu não sou boa o suficiente. Nunca vai dar certo. No fundo, é isso mesmo que eu mereço. Por mais que muitas vezes a gente vai falar pra mulher assim, olha, existe vida depois da violência. Você merece ser feliz. Você vai reconstruir tudo aquilo que, né, você vai conseguir. Ela fala assim, por mais que eu acredite nisso que você tá falando, no fundo eu acho que eu mereço isso mesmo. Doído, né? É doído. E existem o outro ponto, quando você resgata uma mulher, você reconstrói uma mulher, você resgata a prole dela também. Sem dúvida. Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, eu sei que você tá preocupada, né, com seus filhos, mas vai importar muito mais a forma como você se vê, a forma como você se comporta. Seus filhos vão espelhar muito mais naquilo como você diz, aquilo que você é, do que realmente no que aconteceu, no que ficou para trás, ou como o pai deles tratam eles, ou se não dão atenção ou não. Praticamente a mulher, ela vira a essência da família. Se você hoje trabalha em reconstrução de mulher, você consegue reconstruir ela, até os parentes, a própria mãe, os irmãos, né? É o pilar. Quando uma mulher ela se levanta, ela levanta a família dela. Eu sei porque ela vira o esteio ali. Ela é uma referência. Eu, com certeza, hoje, dentro da minha família, eu sou uma referência para minha irmã mais nova, para as minhas sobrinhas. Porque o mais importante não é quantas pessoas fora você impacta, mas ali, aquelas pessoas. E eu sei a responsabilidade que eu tenho com a Helena. Não basta eu falar para ela, minha filha, você consegue. Você realmente pode. Ela tem que ter o exemplo. Ela tem que olhar pra mim e ela falar, não, eu quero prender bandido, como ela fala. Ela pega a arminha e atira. Ela vai, eu falo, o primeiro dia que ela ganhou uma bicicleta, né, no Natal, e ela querer pedalar, sem medo, sem nunca ter pedalado. Então, ela tem essa autoconfiança, ela tem essa autoimagem de si muito forte. Mas porque às vezes ela fala, mamãe, você chora? Eu falo, mamãe chora. Então chora. Aí eu finjo que tô chorando, né? Porque ela não me vê chorando, ela não me vê triste, ela não me vê... Ela não te vê numa situação negativa, ela não me né? vê uma Sempre situação negativa. Então, ponto de assim, combate. A mãe é muito forte. Olha só essa mãe. né? Olha essa mãe como ela chega em casa. Você tem alguma dúvida da força dessa mulher? Não que você não deva mostrar as suas vulnerabilidades, né? Mas essa construção do imaginário da criança é muito forte. E eu tive isso da minha mãe. Minha mãe, ela foi muito forte. Porque eu lembro muito bem dela falando, eu nunca vou abandonar vocês. Era sempre o clichê dela, porque ela foi abandonada pela minha avó. Eu nunca vou ter coragem de abandonar vocês. E minha mãe, ela sempre foi muito alegre, apesar das dificuldades, muito esperançosa. Então eu via esperança. Minha mãe até hoje tem planos, tem muitos planos. Ela me ajuda, ela ajudou a criar os netos, ela tá sempre em casa, ela é uma mulher disposta, alegre, uma mulher de fé. E ela passou isso pra nós, otimistas. A minha família, ela é muito alegre. O Matheus gosta, fala muito assim, eu amo sua família, porque tudo vocês levam na brincadeira, na piada, né? Meus irmãos são sarristas, transforma situações ruins em coisas boas,
vamos dizer Amém, assim, esse leve, né? Segredo da vida. É. Leve. Minha mãe é muito leve, então ela tá sempre dando gargalhada. Meus filhos imitam minha mãe e ri. Que é a avó que dá aquelas gargalhadas, né? Ai, que delícia. Essa é a maior herança Sim. que ela pode deixar. Você Sim. praticamente Essa imagem mudou de esse alegria. contexto da sua bisavó para sua avó, da sua mãe, para você e para seus filhos, né? Mas e a avó não apareceu mais? Ou depois que a A sua mãe foi criada, a avó ainda Ela tem contato? ela voltou. Minha avó, ela trabalhou muitos anos na família do governador Garcia Neto. Inclusive, na época que eu era cadete, nós fizemos as honras fúnebres para ela, né? Para ele. Nós carregamos o caixão dele, pelo fato dele ter sido governador. Então, minha avó, ela acompanhou a família dele. Então, ela abriu mão da minha mãe e dos meus 2 tios, para acompanhar essa família, porque ela viu o valor dela no trabalho, Sim. não nos filhos. Porque ela não queria passar pelo que ela passou na infância. Então foi a minha bisavó que criou. Então ela passou muitos anos viajando, até que um dia ela se aposentou. E eu tenho essa memória. E minha mãe não chamava ela de mãe, chamava ela de tia. E eu falei, mãe, o seu exemplo de perdoar, né, a sua mãe, me faz também querer buscar as minhas raízes do meu pai. E foi o que eu fiz ano passado. Depois de mais de 30 anos, eu fui atrás do meu pai. Fui lá no interior, lá do Paraná, em Antonina, falar, oi pai, lembra de mim? Sou eu, sua filha, Raíssa, que você teve com a Maísa lá em Cuiabá. Ele Uau! E como foi isso? eu vi que ele, né, pelas descrições que a minha mãe dizia, meu pai sempre foi um homem que soube conversar, conduzir, né? No entanto, que ele teve várias mulheres, é um homem boêmio. Então, eu tive 11 irmãos por parte do meu pai. Ele teve várias mulheres. Então, eu sabia que seria uma conversa proveitosa, né? E ele falou assim, não, eu lembro, fui eu que registrei o seu nome. Fui eu que escolhi o seu nome. Raiza, na verdade, era Raiza Gorbachev, né? A primeira dama lá da Alemanha. Fortíssimo. E foi eu que, numa capa, foi eu que escolhi. Você nasceu no 29 de julho, na maternidade de São Paulo. Eu que registrei você e contou detalhes, né? Então, falou assim, eu nunca esqueci de você. Só que meu pai, por conta também de ter sofrido várias coisas na vida, ele acabou fugindo da responsabilidade. Fugindo da responsabilidade de ser pai. E nós temos nossos deveres, né? Nossos deveres nobres, nossos deveres de Estado. A responsabilidade com a nossa família. Meus filhos não pediram para nascer. Então, eu tenho a responsabilidade com eles. E essas mulheres, muitas vezes que elas estão numa situação de violência, elas não conseguem defender a sua prole. E é muito triste. Ter crianças que sofrem caladas porque a mãe está tão vulnerável que ela não consegue nem defender os seus filhos. Então, eu tenho crianças lá que sofrem abusos de todas as formas físicos, sexuais, psicológicas, e precisam que essa mãe se levante. Porque quando você resgata a mulher, ela muda a condição dos seus filhos. E deixa eu te perguntar, assim, o que de todos os acontecimentos, qual que é mais preponderante dentro dessa violência doméstica? O que mais que o homem ataca a mulher? Qual que é o principal, assim, que é mais trivial entre os casais? Olha, as coisas que elas mais relatam, que mais ofende elas, é quando ele fala da aparência. Da aparência delas. Você é gorda, você é feia, ninguém vai te querer, com um monte de filhos. Você é uma puta, você é uma vagabunda. Então, provavelmente a violência psicológica é a primeira, assim, a primeira. né? Que se instala, né? Instala. Então, sempre esse discurso. Para que a desconfiança, né? Aquele controle, aquele sentimento de posse. Então, eles ofendem a moral dessa mulher de todas as formas. Às vezes, é um abuso, né? Forçam elas a ter relações.
Isso para, de repente, fazer com que ela se sinta frágil de uma forma física também e não relute para as próximas ações, né? Não tenha reações para as próximas. São alguns fatores que fazem com que a mulher não volte, porque assim, existe uma espiral da violência, que é o momento de tensão, onde tem esses conflitos, vem para as agressões e vem para a fase da lua de mel. A lua de mel é um cara fala que vai mudar, fala que vai ser diferente, e de fato, né, ele é um homem comum que trabalha, que às vezes é um bom pai, mas tá ali naquela situação também que precisa voltar a sua mente para o conhecimento, que às vezes eles ficam indignados quando a gente chega na porta da casa dele e fala, olha, sua mulher te denunciou, você tem uma medida protetiva, você não pode nem em pensamento mandar uma mensagem, chega perto. A gente vai lá, né, ler a cartilha para ele e faz ele assinar. Ele fica indignado, enfurecido. Ele acha que ele... Tem alguns que chegam até ter pensamentos suicidas. Porque ele fala assim, agora eu vou ter minha ficha manchada na justiça. Eu que sempre trabalhei. Eu que sempre mantive a casa. E essa mulher doida, louca, foi lá e manchou o meu nome na justiça. Você acredita que eles não têm essa consciência também? Que eles também estão adoecidos, também estão repetindo padrões e não têm noção da gravidade com que eles estão cometendo essas violências? Eles não têm, porque a reação deles quando a Patrulha Maria da Penha chega, às vezes é no trabalho, às vezes né, é por ligação, eles ficam, assim, indignados, se sentindo injustiçados. E é por isso que uma das ferramentas, né, de mudança de comportamento é trabalhar. Todo homem que recebe a medida protetiva, ele passa por um acolhimento, é feita uma avaliação de risco e ele tem que passar por um grupo de reflexão, junto com outros homens, para entender quem eu sou, como que eu lido com os conflitos quando eu tenho, como que eu lido com os conflitos dentro da minha casa, para que serve a Lei Maria da Penha, porque o discurso de muitos homens essa lei veio para destruir famílias, essa lei veio para prender homem, para ajudar essas mulheres que não valem nada a ficar chantageando o homem. É esse o discurso deles. Então, essa mentalidade que tem que mudar, né? Essa mentalidade que tem que mudar. Então, eles não entendem. E quando a gente vai, né, atender essa mulher, a gente explica isso também. Olha, você precisa dar um tempo no seu relacionamento, porque muitas das vezes estão tão adoecidas, estão tão carentes, que ela sai de um autor e vai para outro. Atrai o mesmo tipo de pessoa. Então, ela deixa esse e vai para um relacionamento onde ela também sofre violência. A gente já teve situações de mulheres com 3 medidas protetivas com homens diferentes. Simultâneas, as 3. Assim, sabe, porque não se trata, não entende que ela precisa olhar para si, dar um tempo para entender por que ela está vivendo tudo aquilo. E vocês, assim, por exemplo, se de repente vocês estão fazendo alguma ronda, que tipo de sinais vocês conseguem entender ou enxergar que uma mulher está sendo violentada, ou até mesmo psicologicamente? Vamos supor, sei lá, vocês estão fazendo uma ronda e tem um casal na frente de um mercado. E de repente vocês olham e falam que ali está tendo uma agressão psicológica. A gente sempre sai com esse olhar, né, de fiscalização do comportamento da sociedade. Eu já fico louca para saber, porque eu quero já achar esses casais, né, aí para ajudar. Às vezes, eu já tive situação de estar com o Matheus, meu filho pequeno, ali na Fernando Correia, e ver um cara em zigue-zague. Ele tá dirigindo e eu olhando o bebê conforto atrás, com o André, né? Ele era pequeno. E o cara assim, ó, dirigindo com uma mão e batendo na mulher ali. Aí eles... Você conseguiu identificar do carro atrás? De dentro do meu carro. Eu estava à paisana com a minha família. Aí, o que aconteceu? Eles viraram numa rua, eu virei.
a hora que ele parou pra terminar o serviço, né? Acho que pra discutir com a mulher. Eu tava com a minha pistola, eu enquadrei ele. Falei, desce do carro, polícia, 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 desce do carro. A mulher em pranto, chorando, toda vermelha. Afastei os dois. Matheus fez a postura achando que era policial, né? Ali, o bebê ficou no carro. E aí eu chamei a viatura. Falei assim, olha, presenciei. E você, por mais que seja profissional, correndo risco ali, né? Com toda a sua família, com filho pequeno e tudo, né? Sim, quando a gente tá no shopping, assim, eu acho que é um dever de todo cidadão observar. O que que acontece? Nós andamos muito distraídos. A gente não tá nem aí pra quem é nosso vizinho, pra quem tá do nosso lado. E de repente salva uma vida. E a gente tem que estar atento, às vezes é no shopping, é no restaurante, você vê algum comportamento. E hoje, a mulher que ela não tem coragem de denunciar e alguém vai lá e chama a polícia, começa ali um processo. Mas sabe o que é doído? Eu já passei por uma situação dessa. Já vi um homem agredindo uma mulher embaixo do viaduto, na perimetral ali no... Tava com meu marido e com meu pai no carro. Falei, para o carro. Meu marido se indignou também, porque ela era bem mais menor, mais magra, e ele com um capacete agredindo ela. Ele parou no meio da pista, ligou o alerta, chamou atenção, falou com o homem ali e tal. Nisso, a gente não sinalizou o carro, veio o motoqueiro, bateu no nosso carro atrás. Por sorte, não aconteceu nada com ele. Só estourou o vidro do nosso carro, mandamos arrumar a moto dele, ok. Teve um acidente. Depois de tudo isso, chamamos a viatura, esperamos os policiais chegarem. Meu marido desligou a moto dele, tirou a chave, falou, agora você fica aí. Chegou a viatura da polícia, falou assim, aí ela teria que ir com eles para denunciar. E ela falou, não vou denunciar. Subiu na moto com ele e foi embora. Depois da gente ter causado todo esse tumulto, ter feito um monte de coisa, ter arriscado a nossa vida, porque a gente não sabia se ele estava armado ou não, no momento do impulso. Meu marido falou, nunca sabe quando eu paro, mas nunca mais eu paro. Eu arrisquei minha vida, arrisquei, a sua vida estava no carro, meu pai que estava no carro, que o motoqueiro bateu, a vida do motoqueiro que bateu no carro. Quantas situações ali para a mulher não denunciar. E aí os próprios policiais falaram. Sabe quantas denunciam de muitas que são agredidas? A maioria vai lá e ainda retira a queixa. Retira a queixa. Mas hoje em dia é incondicionada. Não precisa da representação dela. Então, hoje em dia, assim, você viu, presenciou, a mulher não quer ir, ela não quer ir por vários motivos, né? Sim. Dependência emocional, dependência financeira, medo de retaliação, medo de ficar sozinha, medo do pai abandonar os filhos. Então, são vários fatores ali, né? Envolvidos. E é por isso que hoje, justamente, não depende dela. Se ela não quiser ir, não tem problema. O que o policial vai fazer? Coletar os dados dela, coletar os dados dele. Ele vai ter que ir, porque no caso ali fosse hoje, nos dias de hoje. Ele teria que ir, ela não precisava ir, ela não precisava registrar a queixa, mas ali daria-se um início ao processo. Daria-se um início onde ela teria que prestar informação, ele prestar informação, né? Pelo menos ali nós estamos observando vocês, você não está sozinho, o que você faz na sua casa não é mais só no âmbito familiar, porque antes era isso. Exato. O crime que acontecia era no âmbito familiar. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sim, não, hoje em dia não é isso. Hoje em dia não é isso. A sociedade não admite mais, é mais ou menos isso, né? Não admite Se o casal mais. está brigando, se o casal está adoecido, quem está de fora se sente como sociedade, não sei se no direito, né? Mas a gente tenta proteger. A gente tem que ser alertar. Indignar. Exatamente. Não é aceitável mais. A gente tem que ser inconformados com essa realidade. E a gente não muda. É um trabalho de formiguinha, assim. Você vai falar assim, você vai acabar? Não. Porque a violência, ela está enraizada no nosso contexto, né? Na nossa cultura, na forma como a gente foi criado. Não depende de nível social, né? Não depende de nível social. Então, assim, todos nós, eu saio de uma... Quando a gente está na academia, a gente estuda, né? A sociologia do crime. O homem é bom e a sociedade corrompe, ou o homem é mau e ele que corrompe, né, o meio. Então,
é sempre essa eterna discussão, da onde que vem isso, né? Da onde que vem. E nós partimos do pressuposto que todos nós somos maus. E a qualquer momento, se a gente não vigiar, se a gente não colocar as nossas ações debaixo de uma direção, né? Formar as nossas virtudes para... Porque eu posso muito bem dentro da minha casa cometer atrocidades com meus 2 filhos. Ele não vai falar, eles vão continuar me amando. Eles são indefesas. E quantas crianças aqui em Cuiabá sofrem torturas dentro das suas próprias casas? É inacreditável. É inacreditável. E quando você, com essas mulheres, que vocês se deparam com essas mulheres, qual que é a primeira verdade, assim, que às vezes para elas pode ser até um sofrimento, quando vocês se deparam com essas mulheres de violência, assim, primeiro acolhimento que vocês fazem? Porque de repente você fala assim, não, o seu destino vai mudar, isso aqui passou, depois da violência existe outra vida. Elas não estão acreditando nisso naturalmente, né? Qual que é a verdade assim, que vocês fazem para vocês convencê-las e trazer para esse lado de reconstrução? Primeiro é trazer elas para a realidade delas, para o contexto delas. Porque bendita a dor que te trouxe até aqui. Eu sou grata às minhas dores. E hoje nós estamos numa sociedade que não quer sofrer, que é amortizar a dor de todas as formas. É com TikTok, é com redes sociais. Então é uma geração que não quer sofrer. Então a gente tem que encarar. Talvez essa dor nunca passe. Seria mentira da minha parte falar que isso vai passar, que você vai conseguir. Não, talvez seja um leão que você vai ter que colocar para dormir todos os dias. Exato. Ressignificar, né? Você vai ter que... Um trauma, ele só é bem-vindo quando ele é ressignificado. E para você ressignificar alguma coisa, você tem que ter consciência disso. Então, o que você está passando, a gente sabe que não é fácil, mas você vai ter que olhar para a sua dor. Exato. É a dor que está a sua mudança, que está o seu crescimento. Né? Fazer do fundo do poço um terreno fértil. Eu acho que só há mudanças reais quando a pessoa se permite viver a dor e poder virar a chave e quebrar o ciclo. Não tem como você fugir, né? Você vai passar uma vida fugindo e negando, como você disse, que hoje as pessoas não querem, então, com essa baixa resistência à frustração. Sim, então, aí por isso que às vezes ela sai de um relacionamento ruim e vai para outro pior. Tudo fica muito superficial, né? Sim. Elas não querem o conforto de você ficar nessa superficialidade. Olha, eu tô apanhando aqui, é a minha vida que eu tenho. De repente ela sair, ter que realmente se esforçar, ter um novo aprendizado, um novo relacionamento, de repente entender qual que é o processo dela dentro desse sistema todo, né? Esse é grande X da questão. Mudar o padrão. Como ela vai mudar o padrão se ela não reconhecer o padrão e mudar nela o que ela procura? Né? Porque é aquela famosa frase, você tem o dedo podre. Não é questão de dedo podre para escolher. É o que você está atraindo, o que está te chamando a atenção, o que está te conectando com essa pessoa. Qual é essa ferida, né, que te leva a esse tipo de relacionamento? São essas crenças. Talvez seja isso que eu mereça, né? Eu não... Várias outras, como você disse. Sim, isso o que eu fiquei curiosa lá atrás é que você falou que passou por esse processo de desenvolvimento dentro da corporação. Além disso, vocês tiveram tratamento com outras terapias, com psicólogas individuais? Como é que vocês chegaram a fazer essa reforma íntima, vamos dizer assim? Então, que é muito profundo. É muito profundo. Eu me deparei com a minha realidade, com as minhas frustrações, né? Quando eu me vi casada com 2 filhos. Já estava no olho do furacão. Já estava no olho do furacão. Porque eu achava que o meu valor estava só no meu trabalho, só na minha farda. Então, mesmo já tendo 2 gestações, já tendo 2 crianças. Então, eu era muito impaciente em casa, muito ríspida com meu marido, grossa, né? Com meu marido. Isso estava trazendo muitos conflitos. E fazia pensar assim, né? E é uma crença, né?
Será que realmente eu mereço estar casada? Eu mereço ter uma família? Sério? Sim, Era tão consciente assim que você chegava a se questionar? sim. E é algo que eu falo, que eu luto todos os dias, né? Todos os dias eu penso, será que é essa vida mesmo que é pra mim? Será que eu vou conseguir manter este casamento? Como que eu vou criar Você meus só filhos? tem Você chega a percentual arrepiar. menor, mas ainda Mas continua ainda assim, brigando com isso, brigando, né? porque é algo que vem no momento de crise, é o que vem à mente, é o que Uhum. está no, que está enraizado, é algo o E que que eu você, luto. você está no desconforto o tempo todo, né? Sim, mas é algo que já não me dói, é algo que já, Uhum. porque, né, aí é o que eu entro na terapia, eu faço terapia semanalmente, eu e meu marido fazemos terapia semanalmente, é, tem a base religiosa, né, porque não basta você ter só o conhecimento científico, que é muito importante, mas existe a nossa natureza segundo a graça, né? Algo que é sobrenatural. A minha mãe, ela não teve acesso a nenhuma terapia, ela não teve acesso a nada do que eu estou tendo hoje, mas ela teve acesso à graça. E ela conseguiu conduzir eu e meus irmãos. É. Então, minha mãe só teve o espiritual. E hoje eu falo assim: minha mãe é uma mulher muito sábia. Ela dá conselhos, ela observa, ela olha, né? Tem os seus defeitos, como todo ser humano, assim como eu tenho também. Mas é é algo que a graça, ela nivela aquilo que nós, por nós mesmos, não conseguimos. Então, nós somos seres trinos, né? Então, é mente, corpo e espírito. Então, de nada basta a minha disciplina, porque eu fui muito tempo disciplinada, eu sempre estudei, né? Mas de nada vale a disciplina se ela não está alinhada a algo maior, a algo que transcende. E é interessante você falar isso da família, da questão da fé, até porque você é uma pessoa que trabalha dentro de um eixo de comunicação da polícia, né? Eu trabalhei Então, eu trabalhei na coordenadoria de comunicação, né? É, e isso traz muito, assim, da revelação que você faz esse relacionamento de família, até para você estar fazendo esses atendimentos, a forma de se comunicar com essas pessoas que vocês atendem, né? sim, esse ano, final do ano passado, nós participamos, né, do é, transgeracionais. Então a gente é forjado a ter que se comunicar. É claro que aquela comunicação clara, objetiva, né? Ó, chega lá, você lê a cartilha, é isso, é aquela Porque preleção, né? antigamente Rápida. era bem isso, né? Agora eu acho que tem que ter um pouco Sim. mais de acolhimento, né? E só que as pessoas, quando você vai lidar com esse tipo de público, né, tanto com crianças, tanto com no ProErd, você passa por uma capacitação, passa por um treinamento, você tem que desenvolver novas habilidades, e a comunicação é um deles, com certeza. Assim, a Thaís estava falando dessa interiorização, né, de trabalhar isso com as mulheres. O que você percebe dessas mulheres, assim? Você tem algum caso que você possa contar para a gente dessa reconstrução que teve de alguma mulher nesse sentido, para a gente colocar assim, olha, realmente isso acontece e às vezes acontece de uma forma muito normal entre elas. Assim, uma das que me marcou bastante e que até me emociona, porque o sofrimento ele faz parte, né? Como a gente estava conversando. Imagina você por- perder uma filha e você ficar com duas crianças, né? E ter que criar os filhos dos seus filhos porque você perdeu a sua filha por um relacionamento desestruturado, né? E aí, essa mulher, a gente acompanhou ela, levou ela na defensoria para que ela tivesse, né, os atendimentos mais, mais rápidos. E assim, aí no Natal ela falou assim: ah, você pode vir aqui na minha casa? Tipo, ela já tá fora, né? Ela não tem uma situação de risco, mas ela queria conversar, ela queria um apoio.
E aí a gente chegou lá na casa, ela falou assim: "Ah, eu fiz um presente pra você". Ela fez, ela fez, ela é da Venezuela, ela perdeu, foi uma das vítimas de feminicídio em Várzea Grande. E aí ela falou assim: "Ah, eu fiz essa comida que é natalina nossa. É tipo é jaca. É jaca, é uma comida tipicamente natalina venezuelana, que é um eles enrolam, faz um mingau de milho, coloca a carne seca, enrola na folha de bananeira e cozinha. Eu falei, ai, como vai ser o Natal de vocês aqui? Como que vocês estão prevendo, né? E aí eu perguntei para as crianças, falei, vocês já escreveram a carta pro Papai Noel? A mais velha falou sim. Eu escrevi uma carta, eu pedi um fone de ouvido. E o menininho, não, né? Ele, tipo assim, eu não acredito mais em nada. Ele falou pra avó dele, você vai conseguir trazer minha mãe? Então eu não quero mais nada. Então eu não vou pedir nada pro Papai Noel. E aí ela falou assim, pois é, a gente tá bem desanimado com o Natal, né? O primeiro Natal sem a minha filha, nessa situação. E eu falei assim, você sabe por que você deveria comemorar o Natal? Você tem esperança de ver sua filha de novo? Você sonha em ver sua filha de novo? Porque é isso o Natal. Veio um plano de salvação. É um plano maior que tudo, né? O maior plano de uma vida melhor, de algo melhor. É esse plano, é esse menininho que nasceu e que a gente está comemorando o aniversário dele. Eu falei, você sonha em abraçar sua mãe de novo? Perguntei para as crianças. Eles, sim. É possível. É possível. Porque enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai passar por sofrimentos. Por vários sofrimentos. A gente não está imune. Ele não prometeu imunidade aqui para ninguém. Mas se você acredita, você deveria comemorar esse plano. Porque esse menino, ele nasceu para viver aqui, passar pelas nossas dores. E a mãe de Jesus passou o que a senhora está passando. Ela viu o filho dele sendo açoitado, sendo moído, crucificado. E ele vai estar aqui te dando forças para você continuar cuidando da herança da sua filha, que são seus netos. Então vocês deveriam sim comemorar o Natal. E ela assim, ela fizemos uma oração ali. Ela me abraçou, me desejou Feliz Natal. E depois ela me agradeceu, assim, sabe? E eu falei assim, às vezes é só uma palavra que a pessoa precisa, assim, para continuar ali naquele momento. Outra foi um áudio, né? Também bem na semana, assim, de festas de Natal. Ela, ai, olha, minha filha voltou da casa do pai, falando que o pai reclamou do cabelo dela. Eu já não sei o que eu faço mais, a minha vontade não é de seguir em frente, meu psicológico está abalado. E eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu quero continuar, eu não sei como que vai ser o ano daqui pra frente. Eu falei assim, se você não consegue fazer por você, faça por essa menina. Se você não tem forças por você, pra continuar, você continue por ela, porque a forma como você se vê, a forma como você vai se posicionar daqui pra frente, é a forma como ela vai se posicionar. Então, continue. E se você precisar, a gente vai aí. E é assim, é nosso serviço, sabe? Elas mandam, elas falam, elas desabafam, a gente dá esse direcionamento, a gente dá os encaminhamentos, né, jurídicos necessários. Então, a gente é essa mão para essas mulheres que realmente estão passando por essa situação de violência. E eu acho que se eu sofri tudo isso que eu passei, né, também deve ter alguma coisa nesse sentido. Os planos de Deus. Né? Então, assim, é algo que está sendo construído, né, pouco a pouco. A patrulha, assim, acho que foi implantada em 2018. Em 2018, em Cuiabá, depois em 2021 em Várzea Grande, então é algo recente. Mas a gente
o trabalho de formiguinha a gente tá fazendo. Vocês já colhem grandes resultados, né? Vocês já colhem vidas, né? Né, Thaís? Sem dúvidas. Sim. E transformações de vidas. Ela respondeu quando você fez a pergunta e quando ela diz essa base espiritual, né, cristã, eu ia até perguntar se em algum momento você já se sentiu tocada e você respondeu já a minha pergunta, Sim. que é quando você leva essas palavras, porque dá para sentir que é uma coisa maior de fato, além da farda, dá para sentir essa presença. E a Sim. cada Espiritual. atendimento seu, você deve galgar uma evolução muito maior com você mesma, né? Sim, quando eu volto para minha casa, eu falo, as únicas pessoas que realmente eu vou conseguir construir são essas duas crianças. A minha inteira responsabilidade, porque por mais que a gente tá ali, elas vão ter que andar com as pernas delas, elas vão ter que achar o processo delas, o caminho delas. Então, toda vez que eu volto para minha casa, eu me sinto feliz de voltar para minha casa, de ter a minha família, de ver meus filhos num ambiente seguro, de às vezes poder trabalhar num plantão e chegar em casa e eles estarem dormindo tranquilamente. Então, eu me sinto muito realizada, completa, porque quando você realmente vê, né, a vida de outras pessoas, vê o que elas ainda precisam, você vê que você já passou por aquilo, e você é grata por aquilo. Então, eu sou grata. Hoje eu consigo, né, olhar para minha família e falar assim, Deus, muito obrigada por isso. Eu me sinto completa, eu me sinto feliz, porque a identidade da mulher, ela, segundo a graça, é o cuidar, é o zelar. Por mais que eu vista essa farda ostensiva e às vezes, né, você vai pro enfrentamento, pro combate, mas ainda continua a minha natureza, a minha identidade, segundo a graça, que é o nutrir, zelar, instruir. Olha, E faz isso em todos os âmbitos, né? Principalmente na minha casa. Exato, você conseguiu formar um lar, né? Como você estava dizendo, que é o lugar onde você vai buscar força, onde é a sua base sólida. Nós que acompanhamos nos stories, a gente fica aqui babando nas crianças e acompanhamos e vemos o belíssimo trabalho que você e o seu marido fazem. Eu acho a coisa mais linda, Helena lavando louça, gente, comendo sozinha, roubando ali, pode comer antes da oração, papai, sabe? Esses valores, lendo as historinhas da Bíblia, decoradas. Então, assim, dá para perceber o quanto é sólida essa, né? E parabéns pela sua superação e por estar conseguindo, né? Helena, com certeza, já vai ter quebrado todo esse ciclo dessa história. Como chama isso? Eu não sei se você chegou a fazer a constelação sistêmica. Não. Mas você falou que tem essa questão de quando vem essa questão genética, vem se repetindo? Os ciclos, né? Quebrar ciclos. O nosso trabalho é quebrar ciclos. O trabalho da Patrulha Maria da Penha é quebrar ciclos. Ciclos de violência, ciclos de desamor, ciclos de sofrimento. Desvalorização. De desvalorização, também. de baixa autoestima, né? Então, é essa quebra de ciclos. Então, na capa da nossa cartilha, é uma família debaixo de um guarda-chuva. Então, a minha tempestade não vai molhar meus filhos. Ela me molhou, ela trouxe o sofrimento, né? Ela desagou em mim. Mas a minha tempestade, ela não molha mais meus filhos. Eu sou a mulher que faço o sol nascer para eles. É como se tivesse absorvido e transmutado, né? Tipo, Sim. depois da tempestade, vem a bonança, né? O E sol vai... É incrível porque, assim, a vinda, a indicação de você pelo seu trabalho, que a gente conhece, né, Thaís? Você passou por esse processo, construiu sua família e você hoje está atendendo outras mulheres. Então, você consegue ser a verdade mesmo que essas mulheres procuram, né? Por isso que você está no lugar que você está hoje. Sim, e eu
tem pouco tempo, né? Eu falei pro meu chefe, falei assim, olha, eu não sei por que eu vou assumir essa pasta agora, mas eu prometo que eu vou me esforçar para dar o meu melhor. Eu vou me esforçar para dar o meu melhor. Porque, querendo ou não, é algo feminino. É algo feminino. Não, e se é algo feminino, dentro de uma instituição masculina, ainda a gente precisa avançar muitas coisas. Sim. Para ser valorizado, para ser reconhecido. Sim. E você não está ali por acaso, né? Sim. Graças a Deus, Deus está colocando ali né, acredito que os servos dele e não só isso, eu acho que é o momento também de polarizar mais, equilibrar mais qualquer instituição, né? Acho que Sim. é o momento das mulheres ocuparem mais espaços Sendo mulheres, de poder, né? sendo mulheres, exatamente. Não precisando só pertencer, Sim. né? Mas a se pertencer, aí fazer parte da corporação. Porque é algo complementar, né? São visões diferentes. E é algo que eu trago também para as mulheres dentro do que eu aprendi dentro da instituição. Ser mais objetiva, ser mais pragmática, né? Então, às vezes, você vai precisar mais disciplina. Às vezes, você não tá com vontade de fazer, mas você vai fazer. E quantas vezes a gente faz sem vontade, né? Sim. Muitas das vezes, Sim, não inclusive. não depender dessa motivação, né? Não, você faz porque é o seu dever, porque você tem que fazer. E é algo que eu levo pra mim, é algo que eu levo pra minha casa. Meu filho fala, mãe, eu não quero ir pra escola. Eu falo, tudo bem, se você não querer, mas você vai do mesmo jeito. Vai sem querer mesmo. É, exato, lá em casa também. Não precisa querer pra ir, vai sem querer. Vai sem querer. Mas o legal também é trazer essa questão do coração da mulher, dessa parte do acolhimento, da mulher poder se ver naquele lugar e poder também se conectar com mulheres, porque ela já está numa situação fragilizada. Chega um PM, um homem, que também tem uma mentalidade de querer passada, resolver, né? Exato. Não, Há casos de abordagem. Que ela já não conhece. Né? Já que é uma não figura está no masculina. dia a dia. Exato. E a pergunta que não quer calar: o que você fez para merecer isso? Acredita que existe essa abordagem ainda hoje? A gente escuta com frequência. Mas o que você fez, né? Tudo bem, mas o que você fez para merecer isso? Aí ela tá já errada se aí, sente poxa. culpada. Exatamente. Eu acho que Maria da Penha deveria ser 100% feminino. Os homens lidariam com os homens, com essa questão, né, de falar com os homens, as mulheres com as mulheres que estão nessa situação. Sim. Mas estamos caminhando para isso. Um super bate-papo. Tô aqui ainda meio impactada, né, Mas a gente, é pena que a gente tem prazo, né, tempo aqui no nosso episódio, né, Thaís? Seria conversa para muitas horas. E levar bastante aprendizado, né, levar esse conhecimento até mesmo assim para o público mesmo. Eu, por exemplo, se eu vou precisar falar com alguém da Maria da Penha, que eu fico sabendo que alguém esteja correndo risco, alguma coisa, com quem que eu falo diretamente? Nós temos aí a nossa Major Raíssa, né? Major, mas para esse caso, grande, né? É 180? É 190. Se você 190. Se vê emergência, está acontecendo, 190, olha, 190, passa as informações, colhe o máximo de informações, o que você viu e detalhes, porque quanto mais enriquecido a narrativa, mais elementos para poder construir, né, o processo daquela mulher, porque talvez ela não vai querer falar, talvez, então ver essa riqueza de detalhes é muito importante, né, para a sociedade como um todo, assim como para a criança. Quando a gente está na rua e vê alguma situação também desconfortável, de maus tratos com criança, a gente já observa, já orienta, já vê, né, já liga um radar ali para o conselho tutelar poder fazer. Então, acho que a sociedade tem esse papel de estar fiscalizando o vizinho, o próximo, de estar atento. É bom saber que a denúncia não será em vão, não, né? vai ser E que em nós vão. devemos, hoje como sociedade civil, é um papel nosso também. É um papel nosso. De denunciar, não é mais ouvir e conversa de marido e mulher, não mete a colher. Eu acho que tinha que ou até das mudar crianças. Um pouquinho essa história do denunciar, eu acho que tinha que sim, de salvar uma vida. Porque a gente nunca sabe se é simplesmente... Ou de repente informar, né? Porque a denúncia parece assim, você entregando algo...
Não, é realmente salvar uma vida. Relatos. Relatar né? que está acontecendo alguma É coisa salvar uma indesejada. vida. É salvar uma vida. Porque o feminicídio é uma morte anunciada. Sim. É uma morte anunciada. Todo mundo já viu uma briga da mulher que já morreu, já presenciou algo que, né, que já fugiu ali da normalidade. Então, o feminicídio é uma morte anunciada. E às vezes você fala assim, não é uma denúncia. Ah, mas você chega lá, o casal fala assim, não, mas é a primeira vez. Aí você não trata quero isso com denunciar. tranquilidade, vem a primeira, a segunda, na terceira pode ser. Como a que a própria vida se Raíssa foi, colocou, né? O ciclo, a espiral. É. Então, sabe como começa e, infelizmente, como termina se não conseguir quebrar Tem que quebrar esse Exato. ciclo para poder salvar essa vida. É um dever do Estado, responsabilidade de todos. Boa. Olha. Um dever do Estado e a responsabilidade é de Responsabilidade de todos. Sim. Raíssa, Major Raíssa, futuramente Tenente Coronel. Coronel Raíssa. Adoramos a sua participação aqui. Parabéns pela história, pela partilha mesmo, pela transformação que você fez na sua vida e que você está transbordando para a sociedade com todo o seu coração, com todo esse acolhimento. Né, Obrigada, Van? eu que agradeço. É bom estar perto de mulheres assim que nem vocês, né? Que ajudam a formar a opinião pública. Isso é muito importante, que vocês também continuem. Amém. Acho que faz parte da comunicação e a gente tem, nós por dever, né, estamos aqui para informar. isso, né? E queremos dar mais E- boas notícias, né? Queremos que esses números caiam, que as pessoas de fato salvem mais vidas, que a você sociedade... traga mais relatos para nós de soluções aí de mulheres que realmente se transformaram nesse sentido. Sem dúvida. Como ela disse, é um trabalho de formiguinha, mas que está começando. É. E que nós, da sociedade civil, temos que ter um outro olhar com a polícia militar, né? Também, depois dessa experiência que nós tivemos lá no Força Tática, Isso. a gente consegue ver mudar essa perspectiva, né? Ter um pouquinho desse acesso Saber, de como... saber que a segurança pública está aí para zelar e trazer segurança e conforto para as famílias, né? E de como é árduo o trabalho e de como realmente é estratégico, Vamvan. Como ela disse, é disciplina, é pertencimento, é garra. Lá Olha, não é vítima, não. não é vítima, Eles não. querem mudar o nome, que não é vítima, é bandido, como que é vagabundo. Menos um bandido. Bandido bom é bandido preso, porque Preso, eles vão lá e prendem, eles falam. exatamente. E aí, Raíssa, nós queríamos perguntar para você, né? A nossa Verdade. pergunta Tinha me esquecido. aqui, a sua mensagem. O que é o bom da vida para você? O que é bom da vida é você ter a certeza de uma esperança de dias melhores. Eu tenho essa esperança e é isso que eu levo todos os dias. Se hoje não deu, né, apesar do meu sofrimento, apesar das minhas dificuldades, apesar, né, de todas as dificuldades, a gente ter esperanças de dias melhores, porque tem muitas pessoas vendendo o fim do mundo, a tragédia, né, que tudo é ruim, que o mundo vai acabar. São pessoas que vêm e só colocam mais medo em você. E não. Existe uma esperança, existe algo maior, existe algo que transcende, algo que Deus preparou para nós. Então, essa esperança, essa bendita esperança de dias melhores. E a gente tem que fazer a nossa parte com aquilo que a gente tem, da forma que a gente tem, dentro do contexto e da nossa realidade. Amém. Belíssima Que bom. mensagem. Olha aí. Sem dúvida existe algo maior. Exato. E nessa vibração boa, né, Vovó, nós encerramos Sim. aqui mais um Bom da Vida. Eu sou Thaís Ribeiro Eu sou Vanice Marques. e nós desejamos a vocês tudo o que há de bom na vida. Até o próximo episódio.